Jesus disse-lhe: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos, mas tu vai e proclama o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 60, NVI. O que Jesus quis dizer com esta expressão tão forte? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Jesus estaria sendo insensível à dor daquele filho que possivelmente havia acabado de perder o seu pai? Por que Jesus não teve compaixão desse homem que possivelmente tinha perdido seu pai? Como é que pode o morto enterrar outro morto? Para responder a essa pergunta, existem algumas explicações que são bem interessantes e vamos estudá-las. Ficou interessado por esse conteúdo? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu irei propalar uma revelação apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Esse texto encontra-se em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 59, onde Jesus vai dizer: segue-me. Então o homem responde: Senhor, deixa eu enterrar meu pai. Então Jesus diz: deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Na verdade, o pai daquele homem havia morrido, sim ou não? É isso que nós vamos observar agora. De acordo com alguns comentaristas, a maioria esmagadora defende que o pai daquele possível discípulo de Jesus, na verdade, ainda não havia morrido. E como pretexto para não ter que seguir a Jesus, ele fez uso de uma mitzvah, ou seja, um mandamento da Torá, em que o filho tem a obrigação de cuidar de seus pais até a morte, e dessa forma seguir o seu caminho sem ser incomodado. Na verdade, Jesus sabia que ele estava querendo se desculpar pelo fato de estar querendo ganhar tempo, pois o seu pai ainda estava vivo, e ele tinha que esperá-lo morrer, e só depois que seguiria a Jesus Cristo. Por isso Jesus falou: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Em outras palavras, com essa expressão, Jesus estava dizendo: deixa os mortos espirituais enterrarem os que estão fisicamente mortos. Deixa de se desculpar e me siga. A minha obra é urgente e não tenho tempo a perder com essa velha desculpa. Interessante que a Nova Tradução Viva traduz esse texto assim: mas Jesus disse a ele: deixe que os espiritualmente mortos enterrem seus próprios mortos. Seu dever é ir e pregar sobre o reino de Deus. Essa é a Nova Tradução Viva. É só você analisar. Mas existem outros comentaristas que argumentam que naquela época havia dois tipos de enterro. O primeiro, que era feito no mesmo dia, do qual ele provavelmente já havia participado, e o segundo, que acontecia em outro tempo, que consistia em desenterrar o féretro, ou seja, apenas os ossos de um local e enterrá-lo em outro local. Mas isso poderia ser feito por qualquer outra pessoa. De qualquer forma, o que ele queria era simplesmente ganhar tempo e adiar o seu chamado. Neste caso, Jesus diz: deixa os espiritualmente mortos enterrarem os que estão fisicamente mortos. A obra de Jesus era urgente. Aquele enterro podia esperar e ser feito por qualquer um dos familiares. Mas existe ainda outro argumento ligado à cultura e aos costumes da época. E para que possamos ter uma compreensão bem plausível dessa expressão, é preciso entendermos a cultura judaica em relação à morte de alguém e sobre o luto em Israel nos dias de Jesus. Quando morria um familiar próximo, ou seja, a mãe, o pai, os avós, irmão ou irmã, esposo, esposa, filhos, o luto deveria ser guardado por um ano, que era dividido em 3 fases. A primeira fase compreendia os primeiros 7 dias, a partir do momento em que o ente querido era enterrado. Esses 7 dias de luto eram chamados de dias de Shiva. É importante salientar que no judaísmo a pessoa é enterrada no mesmo dia de sua morte, dentro de 24 horas. Nos primeiros 7 dias, depois do enterro, não se podia sair de casa. Nenhum membro da família, de forma alguma, poderia sair de casa. Os 7 dias eram apenas para chorar a morte do ente querido. Nesses dias, ninguém podia fazer comida ou qualquer outra atividade do lar. Os parentes próximos, então, traziam comida e ajudavam nos afazeres domésticos.
até que os 7 dias findassem. A partir de então, era permitido fazer os alimentos e se envolver nas atividades da casa. Vale salientar que se o morto fosse alguém muito importante no cenário de Israel, o pranto por sua morte durava 30 dias, como foram os casos de Arão e Moisés. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Números, capítulo 20, versículo 29. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias de pranto do luto de Moisés se cumpriram. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 8. Quero ainda salientar que os filhos de Israel, enquanto estiveram pranteando por Moisés nas campinas de Moabe, não saíram do lugar. Aguardaram a lei nas campinas, até que os dias do pranto por Moisés, a saber, 30 dias, se findaram. Já no caso de José, um dos patriarcas do povo hebreu, pelo fato de estar no Egito, o pranto por ele foi de 70 dias. Veja Gênesis capítulo 50, versículo 3. Mas os seus filhos e parentes próximos o prantearam por 7 dias. Você verá isso no versículo 10. Portanto, não se sai de casa durante o período de 7 dias. Depois dos dias de Shivá, ou seja, da primeira fase do luto, que é de 7 dias, tem início a segunda fase, que é o segundo período de 30 dias. Já nesse período, se pode sair de casa, já pode ir ao mercado, ao trabalho, etc. Depois desse período de 30 dias, continua o ano. E ao fim do ano, a pessoa está totalmente livre para seguir a sua vida normalmente. Entendendo esse contexto histórico e cultural, fica fácil de compreender a expressão idiomática de Jesus. De acordo com as regras do luto que acabamos de ver, se aquele homem estava fora de casa com Jesus, fazendo-lhe aquele pedido, que período já havia passado? Se é que é verdade. Bom, o primeiro período de 7 dias, quando ninguém podia sair de casa. De outro modo, ele jamais poderia ter saído da sua casa, sob pena de estar quebrando a lei dos dias de Shivá. Levando esse traço da cultura judaica em consideração, podemos concluir, de acordo com essa interpretação, que o seu pai já havia sido enterrado fazia 7 dias. Logo, o sepultamento de que ele estava se referindo era o que, na verdade, aconteceria um ano depois de ser sepultado o ente querido. Então perceba que, de todo jeito aqui, o homem está dando a desculpa. Você está percebendo isso? Mesmo que esta interpretação seja válida. O que ocorria depois de um ano? Os parentes próximos iam até o cemitério, tiravam os ossos do morto e enterravam próximo aos muros de Jerusalém. Em seguida, liam o testamento e depois repartiam a herança. Sendo assim, o que ele, na verdade, estava pedindo para Jesus é: Mestre, deixa primeiro completar o ano de luto pelo meu pai, e assim que eu receber a minha parte da herança, que me pertence e me trará segurança financeira para mim, aí eu volto e te seguirei. Bom, se der para o Senhor me esperar, eu agradeço. Se não der, eu tenho que cuidar do meu pai. Um pedido muito semelhante a esse já havia sido feito nos dias de Elias por Eliseu, quando o profeta Elias o convocou para o ministério profético. Observe o que Eliseu pediu e o que o profeta Elias respondeu. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. E disse: Deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta. Porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de boi, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Você verá isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, os versículos 19 ao 21. Eliseu recebeu permissão de ir se despedir de seus pais, mesmo Elias sabendo que era um pouco demorado. Mas não era tão demorado como no caso do pedido feito a Jesus, o qual teria que esperar por quase um ano. A missão era urgente. Jesus não podia ficar aguardando por tanto tempo. Logo, para Jesus não restava alternativa senão a de dizer para o homem
deixar que os mortos enterrassem os seus mortos, já que o homem estava dando desculpas para não seguir Jesus naquele momento. E observe que é Jesus que convida o homem para seguir, como você pode ver no versículo 59, no capítulo 9 de Lucas. E o homem dá essa desculpa. Se levarmos todo esse contexto e essa interpretação em conta, perceberemos que Jesus não estava sendo insensível de modo algum, ou seja, ou deselegante, como alguns teólogos chegam a pensar, só porque ele se expressou desse modo. Sua obra sempre tem a primazia, e os que querem segui-lo devem ter isso em mente. E logo depois, ao ressaltar a urgência do reino de Deus, Jesus completa dizendo: porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 60, você verá isso. A proclamação do evangelho é urgente. Enquanto estamos de braços cruzados, arrumando as nossas desculpas e escondidos atrás do nosso egoísmo, interesses mesquinhos, milhares de almas estão perecendo e caminhando para o inferno. Mateus 28, 19, Marcos capítulo 16, versículo 15, Lucas capítulo 14, versículo 16, Judas, versículo 22 e 23, você verá isso, dá uma lida e observa. Pare de dar desculpa para o seu chamado. Jesus te chama. E aí, você aceita ou dá desculpa? Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Na descrição desse vídeo estará o contato do suporte técnico. Caso você queira tirar alguma dúvida, é só clicar no link que você será direcionado para o meu WhatsApp particular. E lá eu esclarecerei toda e qualquer dúvida relacionada ao tema. E lógico, de forma totalmente gratuita. A não ser que você sinta no coração e abençoar o meu ministério, aí será muito bem-vindo. Mas isso fica ao seu critério. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. É Irene Quírios Adelfoz. Paz do Senhor, meus irmãos.